Uma boa tarde a todos. Esse evento é gravado para posterior publicação para os colegas que não podem estar aqui nesse momento. Será disponibilizado também no nosso canal no YouTube e na nossa plataforma do curso. Pedimos para quem não deseja ter o registro no vídeo, ao abrir microfone ou câmera, avisar que não deseja. Iremos cortar na edição e respeitar a sua posição. Mas, por favor, não deixem de participar. Meu nome é Marco, sou um homem cis, branco, 55 anos, estatura um pouco acima da mediana, tenho cabelos brancos, com um corte de cabelo curto, visto uma camisa de malha na cor cinza claro, os meus pronomes são ele e dele, atrás de mim é um painel que vai do degradê do verde claro para o azul claro, com a logomarca do curso de formação. Esse encontro faz parte do projeto de extensão dos alunos de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais e possui 4 linhas de pesquisa: bioorgânica e bioinorgânica, ciências ambientais, ciências e tecnologias de materiais e ensino de ciências. É um curso interdisciplinar na área de química, física, biologia, agronomia e matemática. Atualmente, ele está coordenado pelo professor Dr. André, que tem conceito 5 no CAPES. O curso tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão, que visa promover ações de extensão e inclusão social por intermédio de trocas de saberes dentre departamentos da universidade e a sociedade. E um núcleo de acessibilidade pedagógica que tem parceria com diferentes pesquisadores dos laboratórios da universidade e de outras instituições, que visa divulgar discussões e ações relacionadas à acessibilidade. Esse projeto faz parte do PGCN, que é do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, campus Leonel Brizola, e está disponível hoje pelo canal de e-mail tedic.enf@gmail.com, pelo Instagram, @tedic.enf, e pelo canal do YouTube, tedic.enf. Hoje quem vai conversar com vocês sou eu, que sou bacharel em Sistema de Informações, tecnólogo de telecomunicações, especialista em docência do século XXI, mestre e doutor em Ciências Naturais, com a linha de pesquisa de ensino de ciências. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as competências para desenvolver material didático digital. O material didático, ele se refere a todo e qualquer recurso utilizado no processo de ensino, onde ele visa a estimulação que o aluno ele consiga se aproximar mais do conteúdo planejado pelo professor. A ideia é proporcionar melhor compreensão de um conteúdo e dar autonomia para os estudantes. Mas hoje a gente vai ser um pouco mais conceitual. Hoje a gente vai falar mesmo sobre desenvolvimento material. E qual seria as competências, ou a competência, eu vou chamar de chave com V, termina com V, sem o E. Qual é a competência que o professor precisa para poder trabalhar? A Base Nacional, ela traz para a gente que competência é uma capacidade de mobilizar conjuntos de conhecimento, conceitos e procedimentos, e habilidades, ou seja, as práticas cognitivas socioemocionais. E aí a gente precisa ter esse conhecimento, que é saber o que fazer, e ter essa atitude, né, essa habilidade de ter essa atitude, que é querer fazer e saber fazer, dentro desse projeto-chave. Quando a gente fala em atitudes e valores, a gente está falando em resolver demandas complexas da vida cotidiana. Por isso que eu chamei competência-chave, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude, dentro de valores.
Por isso que eu boto o V junto. E o que é realmente um material didático digital? Qual é a relevância? Quando que eu devo usar e qual que é o correto? Qual é o material correto? Então, essa é a ideia que a gente vai tentar responder hoje. Como que a gente faz a produção de material didático dentro do ambiente digital, que é uma área que se constitui a partir de diversas experiências de mídias digitais. Então, a gente não está falando de um processo de ter uma tela, mas sim de utilizar recursos das mídias, incorporando esse processo das tecnologias digitais no ensino. E aí a gente vai seguir 4 caminhos para falar. O material didático, por quê, prós e contras disso, as competências para para criar um material didático, e aí eu vou abordar um pouco hoje sobre o processo de avaliação com material didático digital, e no final a gente vai fechar com algumas ideias, algumas considerações. Vou começar para falar sobre material didático digital, vou trazer as palavras de José Armando Valente. O aluno já não é mais o mesmo, e não atua como antes. Ele não lê mais em material impresso, ele prefere ler nas telas. Então, isso é normal, principalmente quando a gente está trabalhando no ensino médio ou no universitário, a gente percebe muito isso. Mas isso não difere muito do ensino fundamental também, não. A gente viu lá no início, quando eu trouxe para falar de IA, aquela criança trabalhando com a Alexa, fazendo aqueles cálculos com a Alexa. E quando o exemplo que eu dei de um aluno do fundamental, que a professora pediu uma resenha de um filme. E ele fez a resenha de um filme a partir do ChatGPT. Então, os alunos de hoje eles estão bem entrosados com esse ambiente digital, com essas relações de tela, do que traz a tela como recurso educacional. Mas o professor, o que a gente tem de política hoje pública sobre isso? Como que a gente vê isso? Como que o professor identifica essas relações? Eu vou começar falando que a universidade hoje, ela trabalha sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Vocês passando em frente à universidade hoje aqui em Campos, você vê, deixa eu fechar um pouco aqui, que está tendo uma luz excedente aqui no meu rosto. Quando você passa ali em frente à universidade, tem ali uma placa, uma faixa bem grande, falando sobre os 17 Objetivos Sustentáveis, né? E o que traz esses 17 objetivos sustentáveis para a educação? Eles são 17, mas dentre eles tem o quarto. O quarto objetivo, que a ONU traz, ela diz o seguinte: assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, a gente está falando sobre inclusão, né? A gente está falando sobre esse processo de trazer acessibilidade dentro da educação. Não é só ensinar, mas trazer uma educação para todos. E aí eu fui buscar, né, já que a gente está dentro desse processo, lá em 2020 e 2021, eu fui buscar sobre como é que o Brasil está no nível de educação, no nível nosso. Né? Não vi em todos os níveis, você consegue ver hoje pelo esse site que está aí. Eu revisitei ele agora essa semana, dia 2 de junho. Vocês podem ver que a data que está embaixo aí é 2 de junho. Tá? Eu fui visitar esse site novamente. Desde 2021 não mudou nada, gente. O que nós temos desde 2021 é esse gráfico dos 12 indicadores. 5 estão produzidos, 2 estão em análise e 4 estão sem dados. E 1 não se aplica ao cenário brasileiro. Desses 4 que estão sem dados, 1, que é o 4.4.4.1, proporção de jovens e adultos com habilidades em tecnologia da informação, eles não têm informação. Então, esse cenário está aí desde 2021 que eu tenho acompanhado. Nós estamos em 2025, 4 anos que eu tenho acompanhado esse cenário e está desse jeito. Tá? Não sei se um dia vai mudar, mas no cenário de educação é isso que está aí, é esse padrão, 5-2-4-1. Tá? Marco, o que significa? Significa que não estão vendo política pública
forma nenhuma. E o que significa a área de inclusão, a área de como é que se trabalharia isso com materiais digitais? Quando eu trabalho material digital, eu trabalho inclusão, eu estou trabalhando acessibilidade. E aí eu busquei identificar o que significa acessibilidade dentro do cenário nacional. Tem ISO, normas europeias, normas norte-americanas, que são muito respeitadas, mas no cenário nacional, o que isso significa? O que é a definição de acessibilidade? Existe uma norma BNT e tudo, mas existe uma que eu achei mais atual e que eu achei muito interessante, que é o Comitê de Normas Técnicas da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Está publicado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos, que isso era da gestão do governo passado, mas atualmente nós temos o Ministério dos Direitos Humanos, tá? E esse Comitê de Ajudas Técnicas foi para dentro do Ministério, que era uma secretaria, virou um ministério. E a definição desse comitê é o seguinte, que acessibilidade, tecnologia assistiva, é área do conhecimento interdisciplinar, ou seja, de todas as áreas de disciplinas, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços, visando a autonomia e independência. Então, quando a gente faz um vídeo com um processo de legenda, de cores que facilitam a inclusão, a gente está dentro desse padrão de tecnologia assistiva. Quando a gente faz um jogo, que ele vem narrado, que ele vem com áudio, como foi ensinado pelo Wordwall, ele está dentro desse padrão de tecnologia assistiva. Ou seja, recursos que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação das pessoas com deficiência ou não. E essas deficiências, a ideia é que essas dizem como incapacidade ou uma mobilidade reduzida, que ela não seja atingida por conta do recurso. Ou seja, um vídeo, um jogo, eles estão dentro desse contexto de acessibilidade e tecnologia assistiva. E quando a gente fala dentro de material digital, a gente também tem que pensar, e o que é? A gente falou muito sobre isso no encontro retrasado, sobre endereçamento, né? E aí, o que é esse endereçamento? Ou seja, para quem que é? Qual é o meu aluno? Aí eu trago, quando a gente pensar qual é o meu aluno, essa imagem que aconteceu muito no ensino remoto. O problema de falta de infraestrutura. O ensino remoto, por conta da pandemia de 2019, ele escancarou uma desigualdade social de alunos da rede pública e da rede privada, principalmente quanto ao acesso à rede de internet, né? Segundo a Unesco, 1 em cada 4 escolas dos anos iniciais do ensino fundamental do mundo não tem sequer eletricidade. Ou seja, eles não têm 1 em cada 4, 25% das escolas do ensino fundamental do mundo, estou falando do Brasil, é do cenário internacional, não tem sequer eletricidade. Quanto mais ter uma banda de rede. Então, quando a gente fala em fazer material digital, a gente tem que saber como é que meu aluno vai ver. Então, eu vi muitas reportagens de alunos subindo para algum lugar para ter acesso por conta de internet para ver no celular. E aí ele tinha que ver uma apostila, um recurso inteiro no período de isolamento social na tela do celular. E aí a gente vai ver que isso é uma realidade que essa imagem traz. Nós temos um domínio público, um conhecimento público hoje por conta desse período de pandemia, que nós temos realidades muito distintas para a nossa realidade da maioria da população brasileira e para um grupo específico. E o problema, quando a gente vai falar de tela, eu fui buscar na sociedade brasileira, deixa eu só voltar aqui, eu fui buscar na Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Existem várias recomendações de vários órgãos, mas vamos pegar, tentei ficar dentro do cenário nacional.
E aí, no cenário nacional, nós temos recomendações pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Tempo de tela. De 0 a 2 anos, a ideia é que se tenha 0 tempo de tela. E de 2 a 10 anos, são tempo com supervisão. O que está acontecendo naquele momento na tela do meu aluno, do meu filho? Então, essa é a ideia da Sociedade de Pediatria. Que eu esteja acompanhando aquilo ali. E a ideia é que o aluno, ou a criança, ou o meu filho, ele tenha até de 2 a 5 anos, até 1 hora por dia. Não passar disso. E de 6 a 10 anos, de 2 horas por dia. E de 11 a 18, e aí eu sei que a gente brinca com isso aqui, que essa informação aqui é cruel, dificilmente a gente vai conseguir trazer essa realidade, principalmente nesse período de 15 anos, mas o máximo é 3 horas de tela. E não é só a tela do celular, é a tela do game, são todas as telas que a gente consiga acompanhar, o aluno consiga estar, a tela até de computador, é tela. Então ele teria que ter aí até 3 horas por dia, até 18 anos, e esse horário não é de madrugada, não é fora de um horário de noite, assim, estudando ou sequer utilizando redes sociais, tá? Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Isso daí eu vi agora também, atualizei agora dia 2 e se mantém, apesar de eu ter isso há um bom tempo, mas isso não se mantém há um bom tempo. Mas por que usar material didático digital, no ambiente digital? Eu costumo dizer que uma imagem resolve muita coisa. Uma imagem, eu brinco às vezes quando eu vejo os colegas escrevendo textos, eu falo assim, gente, sopa de letrinhas, eu não gosto de ver sobre o tempo de Libi. Porque a imagem chapada no livro, ela incomoda, mas ela ainda é melhor do que eu ter um monte de letrinha. E aí, quando a gente está dentro do ambiente digital, essa imagem que é legal já chapada no livro, ou seja, uma imagem de 2 dimensões, no ambiente digital a gente consegue trazer a imagem, trazer um movimento, trazer um vídeo, trazer um áudio, trazer outros recursos, até uma interação, que é o que a gente vai ver semana que vem. Eu pretendo trazer uma interação de uma virtualidade aumentada com a Scratch. Ou seja, existem várias possibilidades. Quando a gente usa esse material didático digital, ele facilita muito a compreensão por conta do processo de relações interativas que o digital permite, principalmente com relações de imagem, tá? Só para vocês terem uma ideia da minha, vamos dizer assim, paixão pela imagem, eu estou orientando um TCC agora e eu... Só um minutinho. Obrigado, desculpa. E eu... Só um minutinho que fechar a porta. Deixa a porta aberta. Desculpa, gente. Eu estou orientando o TCC agora e eu cobrei lá, eles vieram escrevendo... somos da engenharia e a gente tem dados técnicos. Eu disse, não. Eu sou do tempo de gibi, eu quero ler. Eu quero ver a imagem, eu quero olhar essa imagem, tá? Eu estou vendo que tem umas mensagens aqui, eu vou dar uma parada aqui para ler aqui. Sou professor da EE e hoje vivi uma situação mais difícil na minha carreira. Me descontrolei e chorei. Uma professora regente me abordou no corredor e pediu para eu trabalhar com meu aluno porque as alunas estão incomodadas com ele. Ele fala muito perto e fica olhando as meninas. Ele é autista e tem nível 3 de comprometimento. Na fala, ele faz contato visual, não faz contato visual. É uma característica dele falar bem de perto da gente, mas não tem maldade, não pretende ninguém, nem pretende tocar em ninguém. O preconceito é a exclusão na alma. Infelizmente, a gente tem muito disso, e a gente não compreende, a gente não conhece muito. Creunice, né, professora de AE. Então, Creunice, infelizmente a gente ainda tem muito dessa questão, desse problema, pelo desconhecimento. Muita gente acaba ficando até com medo. Eu estava na fila do banco na quarta-feira e tinha uma criança com autismo desregulada. E a mãe não sabia o que fazer, porque a mãe estava sentindo que ela estava incomodando as pessoas.
Aí eu tentei chegar perto da criança, mas eu sei que quando ela está gritando para se regular, a gente não tem que estar tocando nela, né? Eu tenho algum conhecimento da área, apesar que a Mariana é mais dessa área. Aí eu tentei conversar, oi, a criança, calma, titio está aqui. Aí a mãe, minha filha, calma, mãe, a sua filha não tem problema nenhum, quem tem problema é quem está olhando para ela e está desregulando ela. Se ela se regular com calma. Aí eu consegui, conversando, tentando chegar perto da criança, acalmei a mãe, que sentiu-se aconchegada, que sentiu recebida ali naquele processo ali, que eu estava tentando chegar na criança, e nisso que eu consegui acalmar a mãe conseguiu acalmar a criança. Aí até eu consegui brincar com a criança, era uma menina, aí eu perguntei se ela queria dar toque, dar um soquinho, podia dar toque. Ela permitiu, aí eu toquei nela, ela me permitiu chegar mais perto, eu não sei o nível dela, mas eu percebi que ela era transtorno do espectro autista, e estava desregulada, e estava se regulando ali, fazendo barulhos, gritando, por conta de ter saído do seu ambiente natural e estar em um banco cheio de gente. E a mãe não sabia o que fazer. Aí eu fui e perguntei para a mãe. Aí eu cometi o erro pedagógico. Eu sei que você dá celular a ela em casa. Ela, você tem um celular aí? Ela foi assim, tá acabando a bateria. Eu fui, peguei meu celular e comecei a brincar com ela. Ela segurou e logo foi pro YouTube, apesar do meu celular ser diferente da mãe dela. Ela logo conseguiu entrar no YouTube no meu celular e a gente conseguiu ficar amigo. Ou seja, ficou mais sossegada, mais tranquila. Eu fiz as minhas coisas, na hora de sair, eu falei, mãe, eu vou pegar meu celular, ela vai ter um probleminha ali. Não, mas eu vou dar o meu agora. Aí ela já estava acabando também, por conta da filha ser autista, ela passou à frente das pessoas. Então, essa questão de não conhecer chama atenção e a gente não tem jeito, a gente tem que ir devagar, a gente tem que aceitar. Nem todos têm como diz a palavra que está aí, facilita a compreensão, nem todos têm a compreensão do que está acontecendo. Muitos, principalmente quando você está num banco, numa fila que tem muita gente idosa, vai dizer que é manha, que é pirraça da criança. Então a gente precisa ter alguém, quando a gente conhece, quando a gente sabe, a gente precisa ter essa calma para poder fazer quem consegue chegar na criança chegar. Eu, por exemplo, eu até tentei, mas eu sabia que eu não ia conseguir, mas eu sabia que a mãe ia conseguir. Então eu fui acalmando a mãe. Na hora que eu acalmei a mãe, ela conseguiu. Eu sei que fugiu aqui da ideia de compreensão de material didático digital, mas a colega postou ali que houve esse problema, e como a gente fala sobre inclusão no nosso curso, eu acho que não custa nada esse depoimento, tá? Então, foi uma experiência que eu tive essa semana. Esses dias a Mariana me passou que teve uma experiência até desagradável também. A Mariana tem bastante técnica, ela conhece bastante nessa área, que é a pesquisa dela desde o mestrado, ela fez o mestrado, depois fez o doutorado dela com um aluno do transtorno do espectro autista. Então, e esses dias, no final do ano passado, se eu não me engano, ela estava triste porque ela não conseguiu acessar uma criança que estava desregulada na escola dela, e ela até falou, acho que eu até piorei. E ela estava triste com isso, poxa, eu não consegui. Eu falei assim, gente, a gente não consegue sempre. A gente não tem esse dom sempre. E às vezes é mais interessante a gente descobrir quem consegue, porque quem tem aquele dia a dia, professora Cleonice, assim como você que é do AE, quem tem esse contato que consegue é você. Então a gente às vezes tem que dar esse apoio mesmo, tá? Infelizmente, porque as outras pessoas não conseguem. Voltando, a ideia de que o material didático digital, ele promove essa ideia de facilitar a compreensão do material, mas ele também promove muito a questão da inclusão por ser digital, por você conseguir utilizar cores, por você conseguir usar imagens, e aí você consegue passear dentro, principalmente de alguns casos que são de falta de atenção, que a gente chama de falta de atenção, que ele está ali, mas a criança, como diz o Rubem Alves, ela, por natureza, ela não tem falta de atenção. Ela tem tanta atenção que ela tem atenção em tantas coisas ao mesmo tempo, que você acha, que você classifica aquilo como falta de atenção. O Rubem Alves disse que a criança ela é tão curiosa que ela ultrapassa o nosso grau de conhecimento, e aí a gente fica sem resposta, a gente poda a curiosidade da criança, e a gente
detona esse processo, tá? Professora Cleonice, obrigado por compartilhar a sua experiência. Esse aqui é um curso que a ideia é letramento digital, mas a gente tem um foco também na inclusão. Então, quando houver uma necessidade, a gente vai fazer o parênteses, vai fazer um aporte, vai conversar, né? A gente precisa desse momento. Sei que muitos de vocês, professores, estão em sala de aula, se sentem meio que abandonados, principalmente com o poder público nessa parte de inclusão. E o material digital, ele pode ser distribuído por vários processos, várias formas, por WhatsApp, por Instagram, por rede social, por e-mail, e atender a um público muito maior, às vezes até que a gente não conhece, mas também atender de forma mais rápida. Então, essa é a ideia do material didático digital. Democratizar, e eu não vou dizer democratizar o ensino, porque o ensino acontece dentro de sala de aula, dentro do professor, com o professor junto, tá? Então, eu vou dizer democratizar o conteúdo. Porque quando eu mando conteúdo, eu não vou dizer que o meu aluno está aprendendo, mas eu vou dizer que eu estou democratizando. Digamos que a professora Shirley resolveu fazer um conteúdo maravilhoso, por sinal eu vi um dos vídeos que ela estava fazendo muito bom, né? Ela com o filho dela, muito bom o vídeo dela, e ela resolve democratizar, entregar isso para os colegas, não agora que ela está ainda preparando que ela vai usar, mas depois que ela viu que está certo 100%, por que não democratizar? Não partilhar isso. E aí a gente democratiza, a gente traz esse conteúdo de forma para todo mundo, todo mundo pode reutilizar isso. Não é indireta não, tá, Shirley? Foi só porque eu me lembrei do vídeo que eu vi seu, eu falei como eu falei. Beleza, Marco. Não é indireta não, tá? Não, eu sei, tranquilo. É o material da Shirley que eu vi, gente, eu vi o vídeo que ela me mostrou, e estava assim, em fase de projeto ainda, e é um material muito bom, são ideias maravilhosas, tá? E aí, a gente já sabe o que é material didático digital, porque tem prós e contras, tá? Mas quais são as competências para se desenvolver um material didático digital? Como que eu vou fazer esse processo de criar um material didático digital? Então, quando a gente faz um material didático digital, eu vou dizer que a gente tem três competências importantes. Que é planejar, é uma competência. Saber para quem é, ou seja, endereçamento, e como que eu vou fazer esse material. E aí a gente tem que ter um conhecimento técnico, que é o letramento digital, é uma competência, e o conhecimento científico, didático científico, que é uma competência que praticamente afeta a função do professor. Né? Então vamos, e aí eu vou falar praticamente, vocês já viram aí que eu vou falar de três, né? Planejamento, para quem, como. E os outros dois eu vou até comentar, mas eu acho que eu vou explicar ele de forma legal. Para quem? Para quem é o meu endereçamento? E a gente tem falado isso tantas vezes aqui no curso. Tantas vezes, para quem que é isso? Como que eu vejo isso? Para quem é uma competência importante, gente. Para quem eu vou fazer? Qual é o meu público-alvo? Eu já falei lá antes. Lembrar que meu aluno que vai receber aquilo ali, eu estou desenvolvendo aquele material, meu aluno que vai receber aquilo ali, ele tem como ver isso daí? Ele vai ver no celular, mas eu planejei isso aqui para ver numa tela de computador. Ele vai conseguir ver isso no celular, vai ficar muito pequeno. Ele tem esse tempo de tela, entendeu? Então a gente precisa repensar também, principalmente nessa questão. Para quem? Quem é meu aluno que está vendo ali? Qual é a necessidade de conhecimento que ele precisa? Como é que esse conhecimento vai ser visto por ele? Então eu faço aqui um vídeo maravilhoso, altamente perfeito, faço um jogo incrível, cheio de interação, de realidade virtual, mas meu aluno não tem esse recurso. Então não adiantou. Ele vai ver parcialmente. Aquela cena lá da pandemia que a gente mostrou, ele vai ser aquele lado da criança que está vendo com aquela lâmpada fosca e uma mesa de cozinha sem recurso nenhum, enquanto outros colegas vão estar vendo em um ambiente todo específico para estudo, bem iluminado, uma cadeira equipada com 2 ou 3 telas, onde ele tem realidade, tem vários recursos de hardware e de software. Então, a gente tem que pensar nisso. Meu público que eu estou desenvolvendo meu material consegue receber isso?
Eu preciso usar isso em sala ou ele consegue usar isso em casa? Então, a gente tem que pensar nesse para quem. A segunda competência, eu vou dizer que é o como. E o como é uma das coisas que a gente bate muito aqui no curso, né? Como que eu vou fazer, o que que eu vou fazer. E para começar a dizer como eu vou fazer, eu vou dizer como que eu pretendo ensinar. E o que que o meu aluno precisa aprender. E praticamente eu estou voltando ao meu endereçamento, que a gente fala sempre. Marcos, você marca muito essa questão, realmente, gente. Eu marco muito essa questão do que a gente chama de endereçamento, tá? Que é uma das questões principais, tá? Qual é a melhor encadeação de lógica de ideias? Então, como eu vou fazer? O que que é melhor? O que que vou encadear ideias? Será que é um vídeo pausado? Será que é um texto, uma imagem, onde ele consegue ler isso em uma tela de web, né? Tipo um blog? Qual é o meu público-alvo? Quem é que eu estou trabalhando? Qual é o nível de conhecimento dele? Será que eu estou trabalhando com o pessoal de quilombola? Será que eu estou trabalhando com o pessoal da área rural? Será que eu estou trabalhando com o pessoal da área urbana? E aí eu volto lá no Paulo Freire, né? Eu não posso ensinar no vazio da minha técnica, da minha competência, da minha pedagogia, do meu ensino, da minha licenciatura. Eu tenho que trazer o que o meu aluno sabe. Então, eu tenho que começar a trazer dentro de um contexto. Né? Quanto tempo é necessário para o meu aluno entender aquela informação que está ali naquela tela? Será que eu vou fazer um vídeo e vou trazer uma imagem e ela vai estar rápida demais? Ele vai conseguir ler aquela imagem? Né? Porque uma imagem não é só para ver. Eu preciso ler, ela tem uma informação. Será que aquela imagem vai estar com tempo suficiente para ele entender aquela tela? Então, como passa por essas relações todas? Como que eu divido o meu tempo? Como que eu divido a minha história? Como que eu divido as minhas informações? Né? Se as minhas imagens são autoexplicativas, será que uma narração não seria mais facilitadora? Será que uma palavra-chave no meio da minha narração não ajudaria a fixar? Então, são elementos que a gente precisa inserir. Até porque inclusão não é só ter uma legenda ou um ambiente de Libras. Porque eu não estou atendendo a todos. Quando eu estou trazendo o aluno que tem TDAH, o aluno que tem transtorno espectro autista, ele tem características diferentes. Então, a gente precisa trazer, dentro de um recurso digital, a gente precisa trazer o máximo possível de informação que favoreça esse processo, onde a gente tem que trazer cores, tomar cuidado com o padrão de cores, né? E trazer essa mensagem exatamente que eu preciso transmitir. Então, de repente, uma narração com uma palavra-chave, como a gente viu lá na oficina de Pautu, é um processo facilitador. E o como vai pela natureza da informação. Se eu tenho uma relação de conceitos, eu vou trazer conceitos sobre muito da área de literatura, onde uma informação vai crescendo, de repente um fluxograma seria super interessante, né? Se eu vou fazer, eu quero falar sobre geografia, se eu quero fazer sobre trajetos, se eu quero calcular trajetos, se eu quero... Uma das mídias mais adequadas hoje que eu vejo é o Google Maps. Ele consegue calcular trajeto com GPS, até da casa dele para a escola, ele consegue trazer essa relação toda. Se eu vou falar de laboratório, aí eu vou favorecer os nossos amigos da química, vou lá, eu tenho que trabalhar um determinado equipamento de laboratório, onde eu tenho que trazer minha mão direita para frente para girar. Como que eu vou visualizar isso? Eu vou descrever isso em texto para o meu aluno ler isso numa apostila? Gente, isso em um vídeo onde eu travo aquela imagem, começo a ver os processos, aí eu travo a imagem ali, identifico a etapa que eu quero, que é aquela mão na posição X, dou uma girada no vídeo, eu mostro como é que seguro, como é que fica aquilo. Isso é uma das formas mais interessantes. Não é só um vídeo que vai passar, não, segura aqui pela mão. Não, ele para, dá uma paradinha, e aí ele dá uma girada, mostra a posição da mão, que são etapas que o aluno precisa identificar para fazer essa relação. Né? Na hora que ele vai fazer um processo de pipetagem, alguma coisa, ele não vai simplesmente apertar de qualquer maneira, tem um processo correto. Então,
um vídeo seria um processo muito interessante para eu mostrar ao meu aluno quando eu não estou podendo demonstrar isso em sala de aula. Tá? E uma das coisas que eu gosto do José Armando Valente é definir paradigmas. Né? O José Armando Valente é um livro antigo, está na internet, você pode achar ele, se chama Computador e a Sociedade do Conhecimento. Não é essa a imagem, eu reformulei a imagem dele, eu adaptei dessa imagem dele. Ele diz que eu preciso saber o que eu quero fazer. Eu quero trabalhar ciclo instrucionista, ou seja, onde o meu aluno leia a informação, pode ser na tela ou pode ser no papel, e ele receba essa informação e dá uma resposta. Ele simplesmente tem uma descrição, uma execução, uma reflexão. Então, é um tutorial com uma prática rápida. Ele executa na máquina. Mas se eu quero um ciclo construcionista, e construcionismo tem a ver com construtivismo, porque isso vem de Sigmundo, de Piaget e a gente vai falar dele semana que vem, esqueci o nome dele, perdão, que é o do Scratch. Ele trouxe essa relação. E aí ele traz que a programação, trabalhar com programação, com simuladores, ele cria uma descrição, uma execução, uma reflexão, uma depuração. As imagens que vocês vão ver no José Armando Valente não são iguais a essa, tá? Eu dei uma atualizada, assim, digamos que eu dei uma modernizada nas imagens, mas o conceito que ele traz é isso, que você tem uma tela. Quando a gente está falando sobre o que o meu aluno precisa aprender, se eu preciso que ele veja a descrição daquilo, que ele execute, faça uma descrição. E é Vygotsky, isso, desculpa, eu falei Piaget, é Vygotsky. Desculpa, perdão. Piaget é outra área, o construtivismo, eu acho que é de Vygotsky. É isso mesmo. É aquele negócio, eu não tenho essa formação da licenciatura e eu assumo o meu erro na hora. Tá? O colega botou aqui, tá? Mas não tem grilo, não, eu assumo o meu erro na hora. Assumo que eu não sou da licenciatura, já peço desculpas. E às vezes eu me meto na licenciatura. Tá? Então, voltando aqui, o que o José Armando Valente traz aqui é o seguinte: se eu quero que o meu aluno tenha uma descrição do que está acontecendo, ele execute aquilo na cabeça dele e traz essa forma abstrata para uma reflexão cognitiva. E monte uma depuração, ou seja, se ele traz um pensamento computacional, eu vou usar simuladores, eu vou usar programação para que ele consiga atingir esse processo. Tá? Outra coisa que a gente precisa definir dentro desse processo do como que a gente vai construir o material didático é a carga cognitiva. A carga cognitiva, a gente vai pela teoria Bark, né, que se você tem que ser sinestésico, visual, ler e escrever, mas ela vai por a carga cognitiva é quando eu consigo acionar o que a gente consegue utilizar de sensores, né, que é a visão ou a audição. No digital, eu não vou conseguir acionar paladar, nem tato, nem olfato. Tá? No digital, a gente não consegue fazer isso, mas quando eu conseguir produzir material didático, por exemplo, analógico, eu posso acionar o tato, e por isso que eu não excluí ele aí. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa ideia de acionar os sensores, só que a gente não pode fazer esse acionamento de sensores de qualquer forma. Então, quando a gente faz a carga cognitiva, a gente tem que tomar cuidado. Então, de repente, eu estou botando imagem mais texto animado. Isso vai gerar uma sobrecarga. Imagem mais um som de fundo, mais uma voz de narração, e a voz está alta, o som de fundo está alto, e aí tem uma imagem pulando da tela. Isso é sobrecarga. Então, a gente precisa repensar, reorganizar para não gerar sobrecarga. Organizar, escolher o que a gente vai utilizar. Então, eu estou falando, tem uma voz narrativa, mas eu boto uma palavra-chave, isso é a ideia, trazer essa informação. Trazer a carga cognitiva é importante, mas fazer uma sobrecarga é preocupante. Eu vou trazer uma informação sobre o cone, né, esse famoso cone.
Existe muita questão acadêmica sobre ele, existe muito artigo que defende o cone, né? Eu trago aí esse autor, o João Batista Mota, ele explica muito bem sobre esse processo, tá? E ele diz que é um material, ele é lá no livro dele sobre produção de material didático, ele fala que a imagem... Oh, meu Deus, passei, desculpa, sem querer... Vou voltar aqui. Ele fala o seguinte, que isso nasce há muitos anos atrás, em alguma universidade como a Ohio, né, a Universidade de Ohio, com Grazer e Edgar Daly, eles trazem que isso aconteceu lá. Existem pessoas que discutem isso, que isso aconteceu em outras épocas. Mas seja o que for, quando isso aconteceu, quando isso originou, ele não tinha percentual. Então, hoje em dia, a gente consegue ver essa pirâmide com percentuais. O que os autores iniciais disseram, e isso era uma teoria, porque não foi testado, e essa é a grande questão do nível acadêmico, a questão de briga de nível acadêmico, que isso não foi testado, tá? É que essas relações, ela não tem percentual, não posso afirmar, mas eles conseguem dizer que determinados contextos é mais passivo, o aluno fica ali mais vendo. Em determinado contexto, o aluno consegue se envolver, é mais ativo. E aonde é mais ativo, ele tem mais memorização, ele tem menos esforço para abstrair. Então, ele tem mais facilidade para aprender nesse processo. No ponto da pirâmide do lado mais azul, ele tem mais dificuldade, porque ele é mais passivo. Ele só ouve narração, como que está acontecendo aqui. A gente está aqui no topo da pirâmide, aqui, né? A gente está bem nesse momento aqui da pirâmide. E aí eu trago alguns símbolos visuais para baixar um pouquinho e facilitar esse processo, como os filmes fazem isso. E aí a gente começa, dentro de videoaulas, a mudar esse cenário, quando a gente faz uma visita técnica, quando a gente faz uma dramatização em sala de aula, quando a gente tem uma experiência, e aí o povo de química, eu sempre faço experiência, mas a experiência do povo de química, geralmente, assim como da física, é visual, ela fica dentro de um processo expositivo, né? Dentro dessa exposição, ela está bem lá no nível de mudança. Quando o aluno faz essa experiência, quando ele mexe, aí sim, ele está fazendo, ele está participando. Mas quando a gente está demonstrando, porque a gente tem aquele receio do aluno mexer com determinados conteúdos, determinados produtos químicos, ele ainda está no padrão dispositivo, ele não está no padrão de interação. Tá? Então, a ideia dessa aprendizagem que a gente está vendo aqui, ela vai para um padrão, principalmente quando a gente está no material didático digital, da metodologia VAR, que é aquela metodologia visual, que é onde o aluno aprende a ver, a assistir, a participar, a utilizar isso, a sinestesia, a escrever, né? Mas a gente também deve considerar também um grande psicólogo, acho que é psicólogo, que é o John Dewey, que ele apresenta que a educação é um processo de reconstrução contínua de experiência. Então, quando a gente está fazendo esse processo de trazer videoaulas, quando eu trago uma videoaula para a sala de aula, e eu, mas por que você está fixando na videoaula? Que é o que eu tenho mais prático hoje para poder trazer para vocês. E que o curso traz mais facilmente. Então, quando ele está dentro desse processo de ele ver uma videoaula, ele vê sozinho, depois ele vê em sala de aula com os colegas, ele está sempre reconstruindo esse processo. Ele está sempre reformulando esse conhecimento, que quando ele vê sozinho, ele vai ter um padrão de conhecimento, que é aquele limitado. Mas quando eu estou em sala de aula debatendo aquilo ali, eu vou trazer outros focos de outras pessoas, de outros colegas, inclusive o meu, que é o processo de orientação. Então, quando a gente traz a exposição de um processo de videoaula ou de uma visita técnica, a gente leva ao aluno lá daquele local, então, o Carlos Quinta bota aqui isso mesmo. O DIL, ele propôs atividades por experiências. E trazer o vídeo
para ele ter essa experiência sozinho, depois de sala de aula, trocando, é um padrão de experiência, tá? Então, às vezes a gente pensa assim, não é. Mas aí, o que é experiência? Experiência não é só eu vivenciar aquela dor, ou aquela emoção, aquela angústia, aquele fato. Experiência também é essa troca que a gente consegue trazer em sala de aula. Vou chamar de xará, mas é o professor doutor Marco Antônio Moreira, que é um físico famoso, ele vai muito pela aprendizagem significativa, e uma vez ele escreveu um artigo que ele compara as várias metodologias de aprendizagem, e ele fala o seguinte: por mais que a gente não consiga transformar em aprendizagem significativa, a mecânica é o primeiro processo de aprendizagem e a gente tem que valorizar. Então, quando o aluno aprende sozinho de forma mecânica, ele está começando a criar os construtos, aquela formação dele, para depois a gente conseguir trazer isso para um processo de experiência, e experiência intencional. E aí a gente está no nível mais baixo da pirâmide, o nível mais baixo. Eu vou dizer que é o nível maior da pirâmide, né? Mais baixo quer dizer que ele é mais profundo, é o mais forte, tá? E planejamento seria a terceira competência. Gente, planejamento, quando a gente fala em planejamento, eu sempre brinco e digo que planejamento não é uma bola de cristal que eu vou adivinhar o que vai acontecer. Primeiro que eu não adivinho. Planejar quer dizer que eu acho que aquilo vai acontecer daquele jeito, tá? Planejar não é uma tentativa de predizer o que vai acontecer. Planejamento é um instrumento que visa um processo de raciocínio onde os trabalhos e ações serão necessárias. E aí eu vou ver se o meu futuro eu consigo atingir aquilo dali. Mas o produto final do planejamento não necessariamente é só esse processo que eu planejei. Pode ser muito maior ou pode ser até menor. Tá? E aí o Peter Drucker, que é da área de empreendedorismo, né? Ele fala que o produto final do planejamento não é a informação, é sempre o trabalho que a gente tem. Então, quando o produto final do planejamento é esse trabalho, não aquela informação que eu produzi, não aquela ideia, né? Esse Peter Drucker, ele é um professor da área de administração, dessa área de empreendedorismo austríaco, e ele foi considerado o pai da administração. E ele foi um dos caras que disse que planejar o que é o principal, não é aquela informação que você produz, mas sim o trabalho que você teve. Eu gosto muito dessa ideia dele, porque não fica a ideia de planejar é um processo que vai dar resultado 100%. Tá? E aí eu trago essa imagem vocês vão ver na plataforma, na sala que está aberta, para quem não conseguiu ver ainda, mas hoje eu pretendo mostrar. Na sala que está aberta, planejamento é essa ideia de trocar ideia, passar, quebrar, pensar, definir o que você quer, e depois que você define o que você quer, você delimita. Porque a gente pensa muito, a gente tem que cortar. E aí sim a gente vai criar uma estratégia de construção para que isso seja desenvolvido e executar. E aí a gente volta para testes com os colegas, troca de ideia. Isso é o planejamento. O planejamento já entra na parte de execução. Tá? Desculpa, entrou uma abelha aqui no meu quarto aqui, perdão. E a quarta competência seria a habilidade tecnológica. Gente, não tenho muito o que falar sobre habilidade tecnológica. Né? Quando a gente está falando em criação de material, a gente tem que pensar que a gente precisa ter esse conhecimento, essa competência tecnológica, esse letramento digital, que é o que a gente tenta trazer dentro do curso. A gente não vai transformar ninguém master, alter, cruz, com granola por cima, conhecimento de todas as tecnologias. Mas a gente traz a ideia de como utilizar algumas tecnologias. E essa habilidade tecnológica, a gente tem que saber como utilizar. Por exemplo, a gente pensa, por exemplo, a Base Nacional, ela utiliza, só como exemplo, os verbos na taxonomia de Bloom. Se você observar lá, todos os verbos são desse jeito. Né? Dá essa ideia de vai acontecer de forma super bem, super feliz. Isso é uma das críticas que tem, né? Porque o professor não consegue chegar nesse padrão. E aí, quando a gente vai construir nosso material didático,
uma das habilidades tecnológicas que a gente tem que ter é essa voz ativa. E aí a gente vai evitar termos técnicos para construir o material didático digital. A gente não pode estar construindo material didático digital usando terminologias técnicas. Será que o meu aluno vai conseguir pegar aquilo ali? Será que vale para todos? Será que um outro aluno não seria beneficiado com aquilo ali? E aí, aqueles adjetivos desnecessários, muito bonito, isso é lindinho, desvaloriza isso não é legal, tá? Então, sempre que terminar o material didático digital, seja ele escrito, seja ele numa apostila, seja ele um vídeo, seja ele um jogo, traz um processo de reflexão, uma pergunta, deixa ele pensando naquela pergunta, né? E deixa que o aluno se posicione de frente a esse material que você construiu. Isso, Marco, mas isso não é habilidade tecnológica. Isso é como você tem que usar a sua habilidade, o seu conhecimento técnico, para, como diz Demerval Saviani, não construir o conjunto de informações na técnica vazia, né, do homem perfeito. Nós não temos um homem perfeito, nós não temos um letramento perfeito. Nosso aluno é que vai nos ajudar a construir isso aí. E o quinto competência é o conhecimento científico didático, né? O PNED, ele define que as tecnologias assistivas são também as metodologias práticas, estratégias para promover a inclusão no processo. O PNED é uma lei mais nova, mais recente, mas ela determina que adote-se critérios para a inclusão. Então, quando a gente vai construir um material didático digital, a Política Nacional de Educação Digital, ela nos orienta para esse padrão. Vamos usar a inclusão. E o conhecimento científico de vocês e o conhecimento didático que o professor tem é que vai possibilitar essa inclusão. E eu não tenho como formar isso. Muitos dos professores só vão ter esse conhecimento, e eu posso falar de cadeira, porque eu acabei de terminar uma tese que eu identifiquei muito essa relação. O professor, ele tem esse conhecimento a partir da prática, da vivência dele. O conhecimento científico nem sempre sai da academia, sai da universidade. O conhecimento científico, às vezes, sai da busca que ele vai fazer na troca um com o outro. Isso é importante. Agora, o conhecimento didático não tem estágio que traz, gente. Não tem. Esse é de vocês com o seu dia a dia, com o seu aluno, com esse processo do dia a dia que você vai construir. Não tem como. Essa competência vocês vão construir no seu dia a dia. Não tem como eu dar dicas. Marco, eu tenho uma outra pesquisa que eu vi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eles abordaram, acho que 1.500 questionários, e mandaram para 7.000 pessoas, mas o que eles interessaram foi 1.500 e pouco. Arredondando para 1.500. E o que eles concluem, o que esses pesquisadores concluem? O conhecimento científico e didático para trabalhar principalmente a inclusão aconteceu depois que eles, alunos, estavam formados dentro de sala de aula. Então, essa competência não acontece no banco de sala de aula, ela acontece quando vocês estão na prática, na vivência. Tá? Vou dar uma fugidinha de material, mas eu vou estar falando de material didático digital, só que para o processo de avaliação. E aí, no processo de avaliação, eu vou começar a questionar. Muito me incomoda a ideia de avaliação. A gente tem muito essa ideia de processos de avaliação. Deixa eu só acender a luz aqui. Quando eu entrei na sala, a luz de fora já era o suficiente, agora já não está sendo mais. Quando a gente fala em fazer avaliação, o que a gente faz é dar um número, dar um padrão ao meu aluno. E isso me incomoda um pouco. Quando a gente pensa nisso, eu acho que a gente está dentro desse filme aí, quem viu sabe o que a gente está falando. Essa série que passou na Netflix, né? Quais são as escolhas que você faria se tivesse em uma situação extrema? Essa série que passou, onde a pessoa recebe um cartão, vai participar lá, é uma série da Coreia. E aí se chama Round 6, né? Sexto round. E aí você tem os personagens são colocados em situação extrema.
que ele não pode escapar. É um jogo misterioso e as músicas já criam uma sobrecarga psicológica e que se comecem esses jogos, né? Mas a gente faz a mesma coisa quando a gente faz prova, quando a gente faz avaliação. E a gente diz lá que se comecem os nossos exames. E aí eu vou fazer uma afirmação e eu quero que vocês pensem sobre essa afirmação. As provas, exames, como a gente queira chamar, são formas de avaliar condições previamente treinadas e estipuladas pelo processo de ensino. Então, é de aprendizagem, pelo processo de ensino. O que vocês acham disso? Será que eu estou ficando doido? Será que não é isso mesmo? Principalmente quando a gente vê aqueles sistemas PNAD, aquelas questões, será que a gente não está realmente fazendo isso? Será que a gente não treina o nosso aluno? Eu vejo essas escolas de ensino médio, o primeiro, segundo ano tem que dar todo o conteúdo. Terceiro ano tem que só preparar para o Enem. É verdade essa informação que eu estou passando? Eu acho que é. E aí, será que a gente está preparando nosso aluno para a vida ou para fazer um exame de algum processo? E aí, o professor hoje, ele é o juiz. É ele que tem que trabalhar, é ele que tem que avaliar, é ele que tem que julgar, é ele que tem que dar um número. Meu aluno vale 7, meu aluno vale 10, meu aluno vale 5. O professor tem uma jornada de trabalho, gente, é muito cruel. E aí, será que a gente tem essa competência? Será que a gente tem esse tempo para poder desenvolver processos avaliativos qualitativos que identifiquem o que eu aprendi, o que o nosso aprendiz, o que o nosso aluno fez no raciocínio, qual foi a reflexão dele? Será que a gente traz essa construção no processo de avaliação? A gente consegue entender como que ele construiu aquele raciocínio? Mas eu vou julgar, eu vou dar uma nota. Eu acho, na minha opinião, vocês me perdoem, mas eu acho que o processo de avaliação, e eu já fiz até um encontro no canal do Bora Prof, falando sobre isso, falando só sobre o processo de avaliação e a minha construção do processo de avaliação. E quem assistir lá essa gravação vai entender que eu não concordo com o processo de avaliação que existe hoje. A avaliação, ela pode servir como um meio de controle de qualidade, onde eu taxo, onde eu carimbo, né? E assegura que um aluno está pronto para um novo ciclo. Mas ele não tem uma aprendizagem para querer aplicar aquilo na vida. Aí eu acho que vale aquela máxima, onde que eu usei a minha fórmula de Bhaskara hoje. Aonde que eu estou com o meu resultado esperado. Isso, na minha área, que eu sou mais da área de física, na área de física, é a pior coisa que eu vejo. Chega a doer quando eu vejo o meu aluno sendo capaz de resolver uma fórmula estrutural enorme, mas não é capaz de associar o que é o espectro eletromagnético. Ele não entende que existe uma faixa de frequência no dia a dia, que eu vejo isso por conta disso. Ele não sabe o que é isso, o que é essa relação, porque ele só sabe fazer cálculo. Ele calcula a onda, mas ele não sabe para que se aplica aquela onda. Então eu começo a classificar, eu começo a avaliar meu aluno pelas classes. Ele é competente, ele não é competente, é do valores. E o que eu entendo que o sistema educacional faz, aí eu volto lá nessa figurinha do olhinho brincando aí do Round 6, né? Onde eu tenho uma figurinha, a figura geral que existe na internet não é essa, eu que remontei para essa daí, com algumas informações que eu achei essa mais a minha cara. Para uma avaliação justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. É legal isso? Então tá, o macaco faz. O pinguim faz. O elefante vai derrubar a árvore, vai subir, aí o pinguim vai fazer, a foca vai fazer, o cachorro vai fazer. Com a ajuda de um, os outros conseguem. Mas e o meu peixinho aí, gente? Quando que o meu peixinho vai conseguir escalar essa árvore, seja com a ajuda de qualquer um? Gente, o sistema variativo educacional, em uma imagem, para mim, é isso. Eu, principalmente na questão de inclusão, eu começo a deixar de lado algumas características necessárias. E eu vou para esse processo aí. Aí o meu exame é escalar a árvore.
e alguns que têm algumas características não vão conseguir. Mas você é o juiz, é você que tem que dizer, é você que tem que dar o ponto, você é o professor. O sistema não quer saber, o sistema quer saber que você é o juiz. Você é o docente, você teve a sua formação, você teve filosofia, você tem o jugo, você tem o juízo sobre a formação, a competência de juízo sobre o seu aluno. Que é assim que o sistema te traz, tá? Ele te relaciona ao conteúdo. E ele diz que você tem até outras formas de avaliar. Tá? Uma forma mais técnica, outra forma mais das práticas, onde você tem formação inicial diagnóstica, somativa, formativa. Eu vou te dizer, realmente, a Tatiana colocou aqui, colocação perfeita. Realmente, eu vou te dizer, eu sei que o sistema me obriga a dar um valor. Não tem jeito, eu sei que é assim. Mas eu brigo muito contra isso, porque se ninguém abrir a voz, se ninguém discutir sobre essa questão, a gente vai continuar fazendo isso, dando um número. O meu aluno é um número X, meu aluno é 7, meu aluno é 10, meu aluno é 2. Independente de qual seja o modelo de avaliação que eu vou aplicar. A LDB, que é de 1996, ou a Lei Brasileira, a Lei de Diretriz Brasileira do Ensino Nacional, da Educação Nacional, lá no artigo 24, tá? Ela é a avaliação é um ato contínuo e cumulativo do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Aquela raio daquela prova final, que é o que dá o meu número para o meu aluno, seja ela bimestral, semestral, seja lá o que for, ela não tem preferência na lei, não, gente. A gente usa aquilo porque o sistema só sabe usar aquilo. Mas a lei que rege o sistema diz que não é aquilo que vale, não. A lei diz que o que vale é o que eu avalio o meu aluno. E é esse processo qualitativo e não quantitativo. Tá? E como eu deveria julgar, medir, escalonar, classificar, dar um número para o meu aluno? Antes disso, vocês sabem que eu não canto, né, que eu já falei aqui no coisa, mas, como diz a música, vamos começar de novo, lá o Ivan Lins, a gente sempre vai começar de novo esse processo e tudo de outra vez, tá? E vamos fazer sempre o mais do mesmo, como diz a Legião Urbana, ou, como eu prefiro a Vanusa, eu sou de uma época mais antiga, quem não é, me desculpa, eu não vou cantar, mas a Vanusa tem uma música que ela diz assim, hoje eu vou mudar. Pôr na balança a coragem, me entregar no que acredito, para ser que sou, sem medo. E eu sou professor, e eu acredito no processo ainda. Então, eu vou trazer aqui essa questão. Vou deixar bem claro para vocês que eu não estou instigando ninguém a brigar com o OP, com o coordenador, nem nada disso. Mas as mudanças são necessárias, como disse Renato Teixeira, a gente precisa fazer essa transformação. E a base nacional, ela lá no artigo 2, a base nacional de formação do docente, ela diz que o professor deve ter competências gerais. Caio está perguntando se saiu a lista, ainda não. Ana Cristina diz, concordo. O Marco está provocando reflexões profundas. Dia que eu falo de material didático e avaliação, eu fico só pensando quem são os colegas que estão aqui comigo. E aí eu começo a instigar os colegas a virar problemas, assim como eu sou. Então, o que está previsto na BNCC é que as aprendizagens essenciais sejam garantidas aos estudantes, todos os aspectos intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua formação, tendo o desenvolvimento pleno das pessoas visando a educação. Tá? E aí tem outros artigos que vai falar sobre as competências profissionais a avaliar. Mas eu, Marco, como eu gosto de avaliar, e é o jeito que vocês que estão participando do curso, principalmente os alunos da licenciatura, vão ser avaliados com rubrica. E por que eu uso a rubrica, Marco? Você usa essa rubrica?
A rubrica é um contrato. Eu já, antes de começar, eu coloco assim, você vai ser avaliado desse jeito, percentualmente, dessa forma. Então, você tem a capacidade de dizer se você quer ou não participar desse processo de avaliação com esses conteúdos. E aí eu tenho aqui uma planilha de rubrica, onde eu faço um padrão de rubrica, onde eu boto o qualitativo 70% e o quantitativo 30%, e eu não deixo de fazer a minha quantificação, e eu dou um número, mas é o número que o meu aluno se sujeita a fazer, e não o número que eu quero, tá? Número que eu juízo sozinho. Meu aluno participa desse processo porque ele sabe que a avaliação é desse jeito. Ele sabe como ele vai ser avaliado. Ele sabe o que ele está desenvolvendo. Então, ele sabe quanto ele quer tirar. E aí, só para vocês entenderem como é que funciona, vocês vão ser submetidos a esse processo, vocês que eu digo é quem está aqui nesse curso. O material didático que vocês vão criar vai ser avaliado com essa rubrica. E olha como é que é isso daí. 4 avaliadores avaliaram, e aí você vê, a gente chama de linha, elas são próximas. Eles não avaliaram juntos, eles não conversaram. E aí eu tenho os itens da avaliação todos atingindo o mesmo padrão de cada avaliador. E aí quando eu pego as avaliações do avaliador, é lógico que cada avaliador tem um conceito, tem uma ideia, então foge, não fica 100% igual, mas elas ficam próximas. Então quando a gente está falando de avaliação, elas estão próximas, tá vendo? Eu tenho picos e vales dentro do mesmo padrão de avaliação. E são avaliadores independentes que fizeram as avaliações separadamente. Então, a rubrica é por isso que eu gosto. Porque a rubrica, ela não entra nesse processo de memorização, nessa questão, porque a gente sabe que a memorização tem uma curva do esquecimento. O que eu estou falando com vocês agora é 100% nesse instante. Daqui a meia hora, vocês perderam metade. E daqui a 30 dias, vocês perderam 80% desse processo. E aí, como que eu sugiro fazer esse processo? Tem uma autora, a Leia da Graça Camargo Anastasiou, que ela diz que a gente tem que fazer a ensinagem. Existe a aprendizagem, a gente tem que parar com esse negócio de ensino e começar a fazer a ensinagem. E a ensinagem é um processo que eu analiso, que eu tenho uma síntese, que eu tenho uma síntese. Eu relaciono a aprendizagem a assimilar algo com a ação, que estão sempre próximos dentro de um projeto, como, por exemplo, a gamificação. A síntese é essa visão caótica do todo. Eu vou ver tudo e aí eu vou analisar, abstrair esse processo todo que está acontecendo dentro da avaliação, e a rubrica me permite isso, e vou ver o que o meu aluno reteve e o que ele se propôs a reter. E aí a gente fala de como que eu posso fazer essa ensinagem, como que eu posso fazer esse processo de avaliação dentro da ensinagem da Anastasiou. A gamificação. A gamificação é um processo, é um material didático que eu posso utilizar para dar aula, para ensinar, para diminuir a curva do esquecimento, mas também eu posso utilizar para avaliar. Como que eu não posso? A gente fez isso, a gente brincou de ver pontuação com Kahoot aqui, quando a gente falou de capacitismo. O que eu preciso saber quando eu vou fazer gamificação, gente? Eu não tenho um aluno na turma, eu não tenho um padrão de ser humano na turma. Eu tenho vários padrões, onde eu posso ter alunos predadores, alunos conquistadores, alunos exploradores e alunos socializadores. Ou seja, eu tenho aqueles que querem sempre ganhar. Eu tenho isso dentro de casa, eu tenho neta assim, a criança tem fase assim. Então, aquele aluno que gosta de desafios, que são os conquistadores. Aquele aluno que tem aquele que quer conhecer, que são os exploradores. E aqueles alunos que gostam de compartilhar. Então, na hora que, se eu conheço a minha turma, se eu sei, na hora de fazer o meu projeto de gamificação com o meu aluno, o meu projeto de avaliação, usando a gamificação, eu vou começar a mesclar esses grupos. Eu não vou deixar só os predadores juntos, porque eu vou criar um problema. Então, eu começo a criar, conhecer essa turma, conhecer esse grupo, faz parte de um processo de conhecimento para criar esse ambiente onde a ação e a interação acontecem entre as pessoas, há um envolvimento, e isso vai criar um entusiasmo, isso cria recompensa e motiva para eu continuar a desenvolver minha atividade. Por isso que o jogo faz isso, a gamificação faz isso. E dentro dos processos de gamificação, a gente viu aqui o WordWall, e ele permite até um processo de inclusão. Dá uma emoção, eu gosto. Ele é bem simples, a gente viu o Kahoot aqui também, a gente viu a aplicação do Kahoot.
E outra coisa que a gente não costuma fazer no processo de avaliação, e eu gosto muito, é criar imagens ou paródias. Né? A Mariana, no último encontro, falou sobre isso. Então, quando a gente usa a inteligência artificial para criar imagem, pede ao seu aluno para ele descrever a imagem e criar aquilo ali, eu estou fazendo uma análise de volumes de dados que a IA me permite, e eu começo a explicar tudo isso aí, é a vida real do aluno, e eu estou criando soluções personalizadas com recursos da inteligência artificial. E por que eu não posso criar imagens e essa imagem ser um processo avaliativo? Por que eu não posso pedir ao meu aluno para ele começar a trabalhar um Canva colaborativo, criar uma historinha em quadrinho? Eu vou criar com o meu aluno uma historinha em quadrinho até para ele publicar em rede social com a família, por que não? E eu vou começar a fechar aqui, vou trazer o livrinho, e eu vou piorar um pouco. A Shirley disse que hoje eu estou fazendo vocês ficarem reflexivos, mas eu vou piorar um pouquinho essa reflexão. Né? E vocês estão vendo aí que eu tenho aí uma imagem de um menino lendo, um desenho lendo, né? E é um livro religioso, porque tem uma cruz ali, né? E aí eu vou trazer sobre a parábola do semeador, né, do patrão. No tempo que foi escrito o Evangelho, a gente tinha muitas parábolas, né, que era uma forma narrativa de se escrever usando alegorias, né? E a parábola do semeador, ele diz que ele jogou sementes, que caiu no solo fértil, caiu na pedra e caiu entre os espinhos. Será que eu estou fazendo, será que o meu processo de ensinagem, como diz Anastasiou, ela está caindo na terra fértil? E aí eu vou perguntar, será que eu sou professor do século XXI que estou querendo usar tecnologia digital para dar aula? Será? Vamos pensar nisso? Vou abrir meu livrinho aqui. No dia de avaliação não pode ter falta, tá? Tem que ser por motivo grave. Isso é normal em toda a escola. Eu tenho que vigiar porque meu aluno não faça cópia do... Isso é normal em toda a escola. A prova acontece no tempo de aula previsto. Eu não posso ter um problema social naquele dia, chegar atrasado. Eu não posso perder um pai, uma tia. Eu não posso ter um problema, eu não posso ter um transtorno. Tem que estar acontecido. Tem que estar, se eu tenho um direito a uma lei, eu vou ter que ir para um lugar especial. Então, a prova acontece no tempo de aula previsto. Não pode usar objeto de outro. Dia de prova não pode. E tem que ter uma frequência dia a dia de sala de aula. Em dia de exame, saia em silêncio. Eu vou perguntar, vou fazer a seguinte pergunta. Alguém aqui tem procedimentos diferentes disso? Não, eu sou do infantil. Tá. Mas, no geral, não é esse o procedimento que a gente utiliza em sala de aula? Alguém faz algum procedimento diferente? Se ninguém responder, eu vou entender que todo mundo faz isso aqui. Tá? Não é isso aqui que é o nosso padrão de sala de aula hoje? Gente, eu comentei com a Shirley lá no início, antes de começar esse curso, que eu ia trazer isso daqui. Como fazer o planejamento de sala de aula? Esse planejamento de sala de aula aqui, gente, isso está escrito em um documento chamado lá dos jesuítas, chamado Ratium Ataque Studiorum Societatis Iesus. Método e sistema de estudo da Companhia de Jesus, 1599, conhecido como Ratio Studiorum, plano de estudos. Latim, plano de estudos. Isso foi colonizado o Brasil com essa meta, e a gente utiliza até hoje. Nós não somos diferentes dos nossos jesuítas. Nós estamos colonizando os nossos alunos. E a gente quer ser um professor do século XXI, professor altamente digital, mas a gente faz a mesma coisa. E aí eu vou trazer um outro que é mais atual, um pouco, que diz o seguinte: o aluno deve se preparar para provas com seus livros, com seu material. Vamos considerar que isso aí é bem antigo. O aluno aguça a curiosidade do outro. O aluno incentiva o outro, e a gente usa muito isso em sala. Como é que fulano tirou uma nota boa? Conceder louvores aos mais estudiosos. A gente faz muito isso. A aprendizagem é identificada nos exames finais. Falei isso. E as provas fazem isso. Realizar exames públicos severos para acesso à universidade.
É o que a gente faz hoje na nossa coisa. Só que sabe quando que isso está escrito? Isso foi escrito, essa realidade desse professor aqui, que a gente usa hoje, foi escrito em 1632 por John Amos Comênio, que era um bispo protestante da Morávia, hoje a gente conhece como Tchecoslováquia. Era intitulado, esse livro foi publicado como Didática Magna, e definiu um método universal impossível de não ter bons resultados. É isso que foi escrito. E a gente faz isso até hoje, a gente reclama até hoje que os resultados não são os melhores. Gente, está terminando. Eu vou só falar mais uma competência. Não, vou falar só fechar a conclusão. Mas antes de terminar aqui, eu volto aqui para a parábola do semeador. Aonde você está jogando a semente da ensinagem? Seu aluno é um terreno fértil ou seu aluno é uma pedra, é um terreno pedregoso? Mas é você que está trazendo isso, é você que está transformando isso, porque você está colocando esse padrão. Eu vou fazer as minhas considerações finais. Shirley, coloca a lista aí para gente. Você está aí, Shirley? Sim, já vou colocar. Tá bom, obrigado. Então, gente, a lista, fazer um breve momento aqui, a lista, por favor, coloquem um e-mail, verifiquem o e-mail e confirmem o nome. Eu sei que toda vez eu tenho pedido isso, mas toda vez tem dado algum problema e às vezes eu tenho corrigido, só que nem sempre eu consigo corrigir e a pessoa não recebe o certificado. E o pior, a pessoa não recebe, não assina a lista e nos cobra o certificado. Eu preciso que assinem a lista, tá bom, gente? Então, concluindo aqui, a conclusão é mais rápida. Eu acho que eu já falei, já fiz vocês pensarem em material didático. Quando vocês construírem material didático, pensem na ensinagem, como diz a Anastasio, e não no processo de eu preciso ensinar esse conteúdo. E não esqueçam dos direitos autorais, principalmente se for um vídeo, coloca lá, use imagens de boas definições. Use centro da tela sempre que possível, dentro do contexto. Não esqueçam de colocar esses créditos. Seja o professor, aquela professora que tenha aquela ideia maravilhosa, porque eu vou dizer para vocês, vocês não serão lembrados por excelente material, pelo excelente slide, mas sim pelo professor que foi com o seu aluno, né, pelo esse processo de ensinagem. Ou seja, que você transformou o seu aluno em um terreno fértil. A minha esposa é professora de matemática e ela, de vez em quando, encontra com alunos e fala: eu me tornei professora por sua causa. Me tornei professora e escolhi matemática por sua causa. Eu acho isso tão legal. Né? Digam no material, digam logo que veio. É isso, faz esse endereçamento, faz seu objetivo, evidencie de forma clara o que você vai falar ali naquele objetivo. Até às vezes falando sobre, eu não sei como que eu vou falar, bota lá. Habilidade da BNCC, você já está dizendo o que você quer dizer. Dê exemplos claros, evite a ambiguidade. A ambiguidade atrapalha a inclusão. Faça uma autoavaliação, peça ajuda, pede colega para ler, para ver. Né? Evite figura de linguagem. Eu dei o exemplo aqui, na época que a Mariana estava falando sobre TEA, sobre a sexta-feira 13, vou matar a sexta-feira 13. Aí o aluno ficou, como é que se mata o calendário? Tá? Então, pensem nisso. Se pergunte, eu domino? Eu estou atualizado sobre esse conteúdo? Ou eu preciso procurar mais alguma coisa? Seja simples. Pense naquilo que você precisa e não em uma superprodução na hora de desenvolver material didático. Tá? E eu vou dizer, muito cuidado na hora de criar um material didático digital. A gente bota tantos recursos aí, eu trouxe essa figurinha aí do Mário, e eu vou dar um exemplo que eu já dei aqui, que eu estava querendo fazer o jogo da porca para os alunos com um transtorno do espectro autista. O meu orientador falou, vocês falam tanto de usar a ambiguidade, essas coisas, vocês não acham que vocês vão estar incentivando a ambiguidade? Será que vale a pena esse jogo? E aí, por que tem esse projetil aí? Essa imagenzinha aqui se chama projetil. Um curso de normal de professores, pedagogia, desenvolveu que o aluno deveria dar um tiro no que tivesse um contexto errado. Pensa bem, será que é isso mesmo que tem que fazer?
Vamos tomar certos cuidados com o que a gente produz, tá? Isso foi um curso de pedagogia, numa universidade até aqui da nossa região, é uma das mais conceituadas particulares, tá? Então, pense bem. E aí, para quê e por que eu preciso desenvolver o meu material didático? São competências. Para quê? Para quê? Por quê eu desenvolvo? Eu não sei responder, gente. Mas eu vou dizer para vocês o que eu escrevi lá na apostila, e eu vou ler, tá? Vou parar para ler o que eu escrevi lá na apostila, lá, onde eu tenho um grande conteúdo, sobre, a gente fala sobre inclusão, sobre várias coisas na apostila. As indagações para quê e por quê não tem uma única resposta. Pois ensino porque gosto. E gosto para quem deseja aprender ou precisa. Ensino porque acredito no ser humano, pois acho que a educação forma, liberta o homem de si próprio, como disse Skinner. E, para resumir, o ensino para mim é polimorfo, indistinto e variáveis formas de ensinar, e diversificados motivos. Sugiro que pensem realmente nessas perguntas e não atenha ao que a gente discutiu, o que a gente conversou aqui. Tá? Mesmo que não seja nesse momento, mas faça isso sempre. Depois de ter respostas, revise. Revise as perguntas, que às vezes as respostas estão certas, mas não são para aquelas perguntas. Com certeza, surgirão novas perguntas, pois é da natureza do homem, como disse Rubem Alves, querer aprender e ser curioso, e mais e mais. Mas nós, professores, podamos o homem, o ser humano. Ensinar é a minha natureza, e eu gostaria que todos aprendessem. Ensinar, aprender, sempre. Então, esse texto eu coloquei lá na apostila, tá? Fechando essa ideia de criar material didático digital. Estou fechando aqui, vou apresentar o novo ambiente que está aberto lá. A Shirley já colocou a lista. Então, explicar para vocês que a gente é do CCT, a gente está nos canais tedic.enf, seja por Gmail, por Instagram ou pelo YouTube, e se fizerem publicação, marquem a gente na rede, a gente gosta muito. Se encontrarem alguma falha aqui no que eu falei, por favor, podem trazer que a gente vai corrigir, a gente está aqui para aprender sempre, tá? Eu vou parar a apresentação. Eu vi que alguns colocaram aqui a aula maravilhosa. Obrigado. Shirley, você é suspeita, não pode falar nunca. Guilhermina levantou a mão? Pois não, Guilhermina. Professor, eu quero agradecer pela oportunidade dessa riquíssima interlocução. Muito obrigada mesmo. Foi uma tarde, foi um momento assim muito especial. E também queria saber como é que a gente faz para ter. Eu acho que é muita informação, muitos grupos, acabei não conseguindo acompanhar como é que a gente faz para ter acesso à apostila, ao material. Mas muito obrigada, viu? Foi excelente. Obrigado, gente. Então, Guilhermina, eu vou fazer o seguinte, essa parte da apostila é grande demais, tá? A apostila é o curso inteiro, essa parte da apostila, eu fiz ela um pouco diferenciada. Então, bora marcar logo o próximo encontro, professor. Já tô aqui ansiosa pelo próximo encontro. Então, eu vou fazer o seguinte, quem assinou a lista, eu mando essa parte da apostila no certificado, tá? Junto com o certificado, eu mando essa parte da apostila. Posso, né, Shirley? Você vai brincar comigo? Com certeza, Marco. Shirley, marca, vê com o professor a próxima data para o encontro aí no Google Meet. Então, sexta-feira que vem a gente vai fazer, vai ser eu e a Mariana, aí vai ser um pouco assim, menos teórica, porque hoje foi assim para eu fechar mesmo o conteúdo de curso, a gente está abrindo o último módulo, mas também estou fechando o conteúdo de curso. E no próximo encontro a gente vai fechar o conteúdo a gente vai falar sobre programação ou Scratch, tá? Alguém mais levantou a mão? Foi só a Guilhermina, eu vi que alguém mexeu aqui, mas saiu. Eu vou ver se alguém tem alguma dúvida aqui. Diretamente da Bahia, viu, professor? Extremo sul da Bahia. Ah, que legal, Guilhermina. Obrigado. Aqui a Cleonice botou aqui, obrigado por compartilhar a experiência. Obrigado a você que começou aqui a trocar ideias de inclusão. Boa tarde, desculpa, cheguei. Shirley, boa tarde, Raquel. Aí foi o negócio que eu vi.
Isso mesmo, Dil, o Carlos confirmou que eu falei de Dil. A Tatiana, em algum momento, colocou aqui colocação perfeita, eu não sei porquê, mas agradeço. Falou sobre listagem, também concordo. A Cristina falou, a Cristina é uma amiga próxima, antiga, de quando a gente tinha cabelo preto. Cristina, você também é suspeita, não pode falar bem de mim, não. A Shirley botou, está provocando reflexões profundas. Quando negócio de avaliação, me incomoda muito. Lista de presença. Mas eu gostei muito, Marco, das considerações também. Eu concordo com vocês a respeito da avaliação, né? Que a avaliação que a gente tem não avalia nada, não prova nada, né? Prova nada. Eu acho que não vale. Shirley não, Ana Cristina, desculpa. Eu acho que eu posso mecanicamente aprender tudo e usar aquela curva do esquecimento daqui a 30 dias. Tirei um 10 na prova, daqui a 30 dias eu não sei nada. É aquela questão, você memoriza, mas não aprende. Shirley, de novo, aula maravilhosa. Shirley, não vale, Shirley, você não vale. Ô, Marco, para quem fica falando que não é da licenciatura, você fala como um professor nato. E ainda dá uma aula maravilhosa dessa, faz essas provocações aí que eu fiquei refletindo o tempo todo aqui na minha prática. Eu aprendo com vocês. Imagina, nós que estamos aprendendo muito com você. A Palme Log, obrigado, Palme. Muito boa aula, agradeço. Carlos botou excelente. Carlos, você também já estou achando que você é de casa. O Carlos eu não conheço pessoalmente, tá? Ele é um coordenador pedagógico de uma secretaria de São Paulo. Já participa aqui com a gente de algum tempo no curso. Carlos Quinta, ele bota aqui, excelente, Marcos, parabéns pelo conteúdo didático. Você já está ficando de casa, não está valendo mais não. Você é igual a Shirley e a Cristina. Não pode elogiar mais também não. Aí ele saiu da reunião agora. Grato. Tatiana, colocação perfeita sobre avaliar todos os alunos da mesma forma. Aquilo ali para mim é o máximo, aquela imagem ali, gente. Então, gente, tem alguma coisa que eu possa esclarecer, alguma dúvida? Não. Eu vou partir aqui para compartilhar uma tela. Obrigado, Shirley. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser abrir o microfone, fique à vontade. Eu vou abrir uma tela aqui, que é do curso. Primeiro eu vou compartilhar para a gente entrar. Guilhermina, você já falou, né? Eu saí e voltei, mas você já falou, né? Sua mão está levantada. Não estou acertando baixar essa bendita mão, espera um pouquinho. Eu vou fazer então aqui, abaixou. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Então, para quem é do curso, eu vou sair dessa tela aqui, vou estar na tela do curso aqui, dessa que eu estou compartilhando, tá? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone mesmo. Se tem alguma dúvida, abre o microfone, tá? Então, quando a gente entra no curso, quando entra no curso, essa é a página que entra aqui. Então, aí eu vou acessar o curso aqui, tá? O meu já está salvo aqui, fica salvo. E aí, eu queria que ele viesse para a página inicial. Na minha página inicial, tá? Eu vou abrir essas duas informações aqui. E quem está na formação hoje está tendo essas duas páginas. Essa daqui, que é o letramento digital, que vocês estão acostumados, tá? E até o vídeo de paródia já está lá. E os outros dois vídeos que não estão editados, mas estão aqui disponíveis, o Douglas está editando essa semana. Tá? Esse de hoje eu vou ver se eu consigo editar já para ajudar o Douglas também, que não tá tendo tempo. Marco. Oi. O vídeo do ponto eu não achei não, lá na plataforma não. Aqui Bem, você não... Não, não foi agora que eu peguei, né? Foi lá para trás. Eu não Narrativa achei. digital. Tá aqui. Então é isso. Eu estava procurando com
Com outro título. Ah, então tá bom. Com outro título, eu tava procurando e não consegui achar. Tá bom, Marco, obrigada. Nada. Tá, deixa eu ver se está aberto aqui. Está aberto. Está aberto para vocês, tá? Não está fechado, não. E aí, vou voltar aqui meus cursos. Quem está no curso está identificando que existe. Vocês não vão ver esse daqui azul, esses outros não. Esse aqui é meu, tá? De cursos que eu fiz, até disciplina da pós-graduação. Esse daqui está escrito assim, REA, tá? Recursos Educacionais Abertos. E quando vocês entram no curso, vocês vão ver aquele diagrama parecido com aquele diagrama lá que eu mostrei para vocês hoje, tá? Que é o diagrama que se pretende, quais são as atividades. E vocês têm aqui isso daqui. Todos vocês estão cadastrados aqui, todos vocês que estão no curso, tá? Então, quem não está no curso não está aqui. E quem está com atividade, a Shirley me deu uma relação de quem estava tendo atividade aí há 30 dias. Quem está mais de 30 dias não está aqui, tá? Porque eu tenho um limite. E essas pessoas que estão aqui, por exemplo, a Ana Cristina, tá vendo? Ana Cristina, que falou aqui agora. Se ela entrar aqui, ela vai entrar aqui como professora. Esse REA, todos que estão aqui, vocês vão ver que existe licenciando, licenciando, licenciando e o nome de vocês, tá? Eu vi aí que tem uma pergunta aí, como faço fazer parte desse curso de gente inteligente? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, tá? Eu acho que ele vai te respondendo aí, acho que ele já deu uma risada aí. Nós estamos na fase final, terminando o curso, e vocês estão disponibilizados aqui. Aí vocês vão ver que existem os 3 primeiros, são licenciandos, são os cursos das licenciaturas. Como eu falei para vocês, esse curso ele é junto com a licenciatura. O mesmo conteúdo da licenciatura vocês recebem, tá? E aí tem o nome de vocês aqui. E como é que eu faço? Quando eu entrar nisso daqui, eu vou vir aqui no canto, vendo aqui no canto superior aqui, e vou clicar aqui, ó. Eu aumentei aqui, tá assim. Quando vocês entram, tá assim. Vou diminuir para vocês verem o que está acontecendo. Tá vendo? Quando eu clicar aqui, ele vai abrir, aí já vai aparecer isso aqui. E vocês têm o mesmo perfil que eu, a Shirley e que os demais colegas mediadores. A Laura, acho que é a Laura que está aí hoje, né? Não sei nem se é a Laura ou a Carla. Desculpa se eu estou falando errado. É Laura. E aí vai... É Laura, né? Então, sou eu mesmo, Marco. Então, a gente tem o mesmo perfil. A diferença é que eu coloquei o deles como tutores para a gente identificar, na hora que eu olhar assim, quem é Laura? Eu vou lá e vejo, é a tutora daqui. Eu, a Shirley e a Mariana, vocês já estão acostumados com os nossos rostos, vocês sabem que nós somos os mediadores aqui do curso. Tá? E vocês têm o mesmo, nesse perfil chamado REA, Recursos Educacionais Abertos, vocês têm a mesma condição de professor como nós temos. Tá? Então, no mesmo padrão, tá? Mesmo nível. E eu posso aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui da Ana Cristina, que é coleguinha, e eu sei que ela não vai zangar comigo. Eu entrei aqui nesse botão aqui, ó, vai sumir esse azul aqui. Sumiu, tá vendo? Ó, se eu abrir aqui a Ana Cristina, não aparece nada. Quando eu venho aqui, vou dar um zoom, clico aqui nesse botãozinho, agora eu vou diminuir o zoom para vocês verem o que acontece. Na Ana Cristina, aparece aqui, tá vendo? Esse quadrinho aqui. E aí eu posso adicionar recursos aqui. Então, primeira coisa que eu vou adicionar, eu, Marco, não precisa ser vocês, é um rótulo, tá? Aí, Marco, como é que você chega aí? Clico aqui, adicionar recursos. Aí eu vou vir aqui, chat, escolha, fóruns, groselha, HP, livro, URL, rótulo. Adiciono um rótulo. E ele quer que eu dê um nome para ele, tá? Ele precisa que eu dê um nome.
E precisa que eu dê um nome aqui. Então, eu vou dar o nome aqui, atividade final da Ana Cristina. E eu posso aqui adicionar um vídeo, tá? Ou uma imagem. Vou adicionar uma imagem. Aqui, ó, nessa barra aqui, ó. Normalmente, ó, ela vem assim, ó. Posso clicar aqui e vai abrir mais recursos. Mas esses dois são suficientes. Vou adicionar um vídeo, uma imagem. Vou procurar. Vendo? Vou escolher. Eu tenho os meus aqui, mas como eu quero subir o meu, digamos que eu sou Ana Cristina e queira subir o meu, eu vou procurar. Vou botar aqui, tá, o rótulo até da semana que vem. Eu acho que não está aparecendo pop-up para vocês. Está aparecendo aí para vocês, né? Então, o que acontece? Ele está grande. Eu tenho como controlar esse tamanho aqui. Eu venho aqui e digo aqui, ó. Já está marcado aqui, ó. Tamanho automático. Ele está 1080, 1080. Eu vou botar aqui 200. Aí ele já vai virar 200 por 200. Eu posso fazer uma descrição, que seria o correto, por conta da questão de inclusão, mas eu vou colocar aqui para poder ser mais rápido. Essa imagem é apenas decorativa. E aí eu digo que alinhamento de fundo, salvo imagem. Ela já entra aqui. Se eu quiser ela centralizada, eu venho aqui nessa parte que eu abri e boto centralizada. Tá? E salvo. E volto para o curso. E aí o que vai acontecer? Já vai ficar aqui a minha informação. No rótulo. Não tem nada, uma imagem. Então, e eu podia também estar colocando um vídeo. Então, o vídeo que eu vou fazer da minha atividade final, eu vou adicionar aqui nesse ambiente, tá? Eu vou apagar isso daqui, porque a Cristina não precisa ficar com essa informação, tá? Então é assim que eu vou adicionar as informações aqui, tá? E aí tem para todos. Agora eu vou voltar para cá, parar de compartilhar, que eu já expliquei a sala. Tem para todos, eu tenho um limite. E aí, no meu limite, ficarão faltando os 4 últimos finais. Se alguém quiser participar, identificar isso daí, a gente vai vendo quem não vai participar. Tá? Marco, eu sou obrigado a publicar a minha atividade final lá na plataforma? Não, você pode mandar por e-mail TETIC. Tá? Quem é obrigado a participar de todas as atividades de publicar na plataforma? O aluno da licenciatura. Eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês. Eu vou entrar de novo para mostrar, desculpa. Aqui no início, página geral, atividade exemplo. Tá vendo aqui, ó? Link para avaliação. Tá vendo aqui? Vai abrir. Aí não está abrindo, porque eu estou compartilhando página, eu vou ter que parar essa compartilhação, esse compartilhamento, perdão, e compartilhar outra aba. Esse daqui, gente, é a minha planilha de avaliação, que é o meu contrato aberto, feito para vocês, tá? É a partir disso aqui que ser avaliado pelo coordenador da disciplina, pela professora Shirley e pelos nossos mediadores, tá? Voltando aqui, só mostrando, então existe lá, a planilha está lá, é um contrato aberto, vocês sabem como você é avaliado, o que são avaliados. O que é a atividade final para eu parar de gravar e fechar isso daqui? É o roteiro que está no tópico 12, no Canva. Tá? Ele é obrigatório, tem que estar lá. Junto com o roteiro, o termo de autorização do autor. O que é esse termo do autor? Eu estou dando para o ENF o meu vídeo que eu fiz, meus jogos? Não. Você vai autorizar a UENF a utilizar isso nas atividades pedagógicas, porque a UENF vai disponibilizar isso para a rede de quem quiser. Tá? Vai disponibilizar todos? Não, ela vai avaliar.
Pode ser que ela até chame o professor, olha, eu gostei desse material seu, a gente quer incluir uma janela de Libras, vamos incluir uma janela de Libras. Pode ser que ele faça isso, tá? Olha, eu gostei desse material, mas isso aqui não tá legal. A gente pode alterar isso aqui? Então, eles podem ser que eles façam isso, ou pode ser que eles nem só utilizem, não utilizem. Tá bom? Então, o roteiro, que está lá no tópico 12, que é o tópico dessa atividade dessa semana, que não tem atividade, perguntas e dúvidas. O termo de autorização do autor, que é para isso, tá? A universidade cadastrar isso como Creative Commons, ou seja, dá liberdade a quem quiser usar. O vídeo, marca um vídeo de 5 minutinhos no máximo. De 3 a 5 minutinhos. Marco, eu estava querendo fazer um vídeo de 7. Ninguém vai brigar. Ninguém vai brigar porque o vídeo fez 7 minutos. Mas vamos tentar fazer ele em 5, tá? Ninguém vai questionar isso. E não vai ser, ele não tem essa avaliação se ele cumpriu os 10 minutos, tá? Os 2 jogos. Como é que eu faço os jogos? Faço lá no... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Perdão. No WordWall. E boto o link do jogo. Eu publico ele, como a Mariana ensinou a gente, e boto o link do jogo na plataforma. Marco, eu quero fazer isso tudo para poder ter o certificado. E o que mais eu tenho que fazer? Participar dos fóruns. Já foi estipulado. É obrigatório para se receber o certificado de 145 horas. Participar do fórum. Do tópico 2, 3, 4 e 15. Tá? São esses tópicos. 2, 3, 4 e 15. Se eu não participar dos outros, então, o primeiro é sobre gestão de tempo. É para você se organizar para participar do curso. O curso está terminando, ele perdeu o valor. O segundo é o que a gente quer que participe, que fala sobre base nacional, sobre tecnologias. O segundo sobre inclusão e o terceiro sobre o uso de IA, criação de um recurso de IA de imagem. O quinto é sobre jogos. Vocês vão ter que fazer um jogo. Então, não tem lógica. Vocês querem que vocês participem e entreguem a atividade. Né? Pode ser só atividade. E os outros? Os outros é a mesma coisa. A gente ensina a fazer vídeos com vários outros recursos, com Canva. Vocês vão ter que fazer um vídeo. Vão criar uma narrativa digital com um vídeo. Então, não tem lógica a gente cobrar isso daí. E o 12º é esse. A gente está falando sobre hoje, sobre material didático digital, eu dando feedback para vocês. O 15º, eu vou falar um pouco sobre ele. Aí, o próximo, que vai falar sobre recursos digitais. É só para a gente trocar uma ideia. E aí, dentro dos recursos digitais, a gente vai trazer o Scratch, uma apresentação para vocês. E o último, que é o 15º, que é onde eu vou deixar vocês pensando mais um pouco, eu pretendo falar sobre infodemia. Infodemia é um termo que foi cunhado, foi escrito pelos pesquisadores da ONU no período da pandemia, sobre o excesso de informações e como que isso está tendo reflexo hoje, principalmente com inteligência artificial, que é o tópico que a gente estaria falando, o 15º. A gente fala sobre inteligência artificial, a gente fala sobre identidade digital, a gente fala sobre cultura e mundo digital. Então, é esse tópico que a gente pede que vocês participem, tá? O 2, 3, 4 e o 15. Participou desses fóruns, entregou o vídeo, o roteiro, os 2 jogos. É lógico, vou entregar o vídeo. Entregou um vídeo da BNC lá, da vídeo pronto de aula lá de outros. A gente percebeu isso, a gente vai mandar mensagem, colega, não deu. A gente não quer uma superprodução, a gente quer um vídeo que vocês façam e entreguem para a gente. Bom? Gente, ficou alguma dúvida? Marco, esse vídeo pode ser baseado naquele roteiro que a gente entregou? O vídeo a ideia é que fique naquele padrão que vocês escolheram ali, tá? Tá. Tá bom, então. Provavelmente, eu não tive tempo de passar na plataforma no início. Lá na primeira proposta, que eu dei uma lapidada, eu respondi, quem preencheu na época, depois os colegas que estavam respondendo. Eu acho que foi até a Shirley que estava respondendo, eu dei uma conversada com ela, tá?
Mas não é para fazer uma superprodução, não, Cristiana. Não, nem tenho tempo. É para trabalhar mesmo assim uma ideia de ensinar um conceitozinho legal ali dentro da base nacional da área de ciências. Marca, eu sou de geografia. Clima não é da área de geografia, não faz parte dessa área. Clima é da área de ciências. Interdisciplinariedade. Tá? Marca, eu sou de letras. Gente, narrativa digital é letras. Narrativa digital. A gente usou aqui para falar sobre ciências. Fazer um CTA. Né? Então, essa é a ideia. Trabalhar com esses contextos. Eu queria falar sobre fluxograma, sou de matemática. Fluxograma, você vai falar de matemática, você vai falar de português, você vai falar de ciência, você vai falar de um monte de coisa. Tá? Fiquem à vontade dentro das propostas. Eu acho que tem algumas propostas lá já, mas a ideia é uma habilidade da BNCC, como eu digo, pensar uma informação. Não é para eu pegar a habilidade toda e compactar 5, 6 e querer fazer um vídeo de 10 minutos. É uma habilidade, dá uma explicada em uma habilidade dentro de padrões de inclusão também que a gente vai avaliar. Marta, eu não sei, eu não consigo fazer a janela de Libras. A maioria não consegue, tá? Infelizmente. Eu fico muito triste com isso. Eu jurei que isso um dia ia ser resolvido, mas sei que ainda é um problema. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então, oficialmente, boa noite. Eu vou parar de gravar, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu só vou parar de gravar e a gente continua.